O que você está vendo aqui, hein? Você está vendo um livro, e nesse livro está escrito um texto, certo? De que é feito o texto? Quando a gente está aprendendo a ler e escrever, e a gente aprende as letras, alguém que veja um texto vai responder que um texto é um conjunto de letras, né? Olha aí, estão todas as letras do alfabeto. Depois de um tempo você percebe que as letras sozinhas não querem dizer muita coisa. Elas se ligam a outras letras, né, para formar palavras, né? Tá vendo aqui, ó, a palavra Deus, né? Então você diz que um livro é um conjunto de palavras. Só que conforme você vai desenvolvendo a sua capacidade de ler, você percebe que, na verdade, um livro não é só palavras, porque uma palavra sozinha também não quer dizer muita coisa. Quando a gente quer transmitir uma mensagem um pouco mais complexa, a gente usa alguns conjuntos de palavras para formar o que a gente vai aprender hoje, que são as frases. Então, no nível em que a gente está, no 6º ano do ensino fundamental, a gente aprende que um texto é um conjunto de frases. E aí eu pergunto para você, o que é uma frase? E a primeira resposta que vem na nossa cabeça é aquela que eu já dei, né? Que uma frase é um conjunto de palavras. Mas será que é só um conjunto de palavras? Olha aqui. Aqui você tem um conjunto de palavras. Espinho toda tem rosa. Isso tem sentido para você? Certamente não, né? Mas é um conjunto de palavras. O que acontece quando você tem um conjunto de palavras desse jeito? Sem querer, o seu cérebro começa a misturar essas palavras, procurando encontrar nelas um sentido. Não precisa passar muito tempo que você descobre que o sentido correto dessa frase, ou para que a frase tenha sentido, é preciso que as palavras estejam nessa ordem. Olha. Toda rosa tem espinhos. Agora você entendeu. Agora você tem uma frase. Então veja, uma frase não é apenas um conjunto de palavras. Essas palavras têm que estar numa determinada ordem. Senão você não consegue compreender aquilo que está sendo dito. Você não consegue compreender aquilo que está sendo escrito. Você não consegue compreender a mensagem daquela frase. Agora, qual é o critério que a gente usa para organizar essas palavras? Vamos pensar um pouquinho sobre por que a gente escreve uma frase. Toda vez que alguém escreve uma frase, ou que alguém profere uma frase, né? Tanto faz se é língua escrita ou língua falada, há um desejo de comunicar alguma coisa, de dizer alguma coisa. Quem não tem nada a dizer, não fala nada, nem escreve nada, né? Então, o sentimento que motiva a escrita ou a fala é a necessidade de dizer algo, ou, em outras palavras, de fazer um comentário. Você já viu os políticos, quando estão metidos em encrenca, e o repórter vem fazer uma pergunta sobre um determinado tema, e ele fala assim, sem comentários? Ele está dizendo que sobre aquele assunto ele não tem nada a dizer. Então aí você tem o segundo elemento de uma frase. Além do comentário, além de ter alguma coisa para falar, você fala alguma coisa sobre um determinado assunto. No caso dessa frase, eu estou falando de que assunto? De que eu estou falando? Eu não estou falando
da rosa. Agora eu estou falando de uma rosa específica? Não. Eu estou falando de toda a rosa. Não é? Então, toda a rosa é o assunto da minha frase. E sobre esse assunto, eu faço esse comentário. Ó. Tem espinhos. Então, tem espinhos é um comentário que eu estou fazendo sobre um assunto. Essa é a ordem das palavras em uma frase. Algumas palavras vão informar para o leitor ou para o ouvinte o assunto que você está abordando, e outro grupo de palavras vai informar o comentário que você faz sobre aquele assunto. Quer ver uma outra frase para a gente praticar? Olha aqui, ó. Dinheiro não traz felicidade. Muita gente discorda dessa frase, né? Mas independente do que a gente pensa da frase, você consegue localizar o assunto dessa frase? Isso mesmo, né? A frase fala sobre dinheiro. Dinheiro é o assunto. Aliás, um dos assuntos mais frequentes. Sobre esse assunto, dinheiro, que comentário eu faço? Não traz felicidade. Esse é o comentário. Então, comentário sobre um assunto. Essa é a estrutura de uma frase, né? Ela sempre vai fazer um comentário sobre um determinado assunto. É assim que a gente organiza as nossas frases. E é interessante que esse princípio de assunto e comentário vale para qualquer língua, né? Em todas as línguas humanas, o nosso pensamento é ordenado nessa forma: assunto e comentário. Vamos fazer um exercício juntos? Ó. Então eu preparei aqui algumas frases para a gente brincar, tá bom? Olha lá. Primeira frase. Meu pedido foi aceito. Estou falando sobre que assunto? Isso mesmo. Ó. Meu pedido. O que eu estou falando sobre o meu pedido? Ou sobre o meu assunto? Que ele foi aceito. Esse é o comentário. Pessoal, vocês perceberam que assunto e comentário sempre estão juntos? Um não vive sem o outro? Ó. Se eu disser assim, meu pedido, o que você vai perguntar para mim? Seu pedido o quê? Né? Falta um comentário sobre esse assunto. Foi aceito. Se eu falo apenas foi aceito, o que você pergunta para mim? O que foi aceito? Ou seja, qual é o assunto sobre o qual eu estou fazendo esse comentário? Meu pedido. Então, numa frase, no sentido padrão da frase, sempre você vai ter um assunto e um comentário. Olha a outra frase aqui. Você desconfiou de mim. Estou falando sobre quem? Ou sobre o quê? Estou falando sobre você. Você é o assunto. E o que eu estou falando sobre você? Desconfiou de mim. Esse é o comentário, né? Terceira frase. Eu não sou o dono do mundo. Eu estou falando de quem? Estou falando de eu, né? Estou falando de mim. Eu sou o assunto. Aliás, a maior parte das frases que a gente cria ou profere, a gente fala da gente mesmo, né? Pensa nas frases que você fala normalmente no dia a dia. Hoje eu estou tão triste, hoje eu estou tão feliz. Sempre eu é o assunto, né? E o comentário? O que eu estou falando sobre eu? Estou dizendo que não sou o dono do mundo. Esse é o comentário.
Até aqui você percebeu algumas coisas. Ó. Normalmente, numa frase, o que aparece primeiro? É o assunto, né? O assunto pode ter uma palavra só, ou pode ter duas palavras ou mais, como a gente vai ver agora na frente, né? E depois do assunto vem um comentário. Essa é uma ordem assim tradicional, né? Mas nem sempre é assim, ó. Olha para a frase 4. Chegou atrasada a encomenda de João. Eu estou falando sobre o que aqui, gente? Você consegue perceber que eu estou falando sobre a encomenda de João? Esse é o meu assunto. Estou falando da encomenda de João. Esse é o assunto. E sobre esse assunto, o que eu estou falando? Estou falando que a encomenda chegou atrasada. Esse é o comentário. Perceberam que nem sempre assunto e comentário estão na ordem de primeiro assunto, depois comentário? Às vezes o comentário vem primeiro. Né? Tudo depende do que eu quero chamar mais a atenção, né? Vamos fazer a número 5 juntos agora? Essa é uma frase que eu tirei de uma reportagem que saiu hoje na Folha de São Paulo, né? Uma funcionária pública que pegou a Covid-19 e também a dengue e conseguiu sobreviver, né? Um caso realmente notável. Então veja como é que começa a matéria. A funcionária pública Sandra Lúcia Bosa recebeu alta da unidade intensiva do Hospital São Francisco em Mogi Guaçu, São Paulo. Estou falando de quem? Estou falando de Sandra Lúcia Barbosa? Sim. Mas só de Sandra Lúcia Barbosa? Não, estou falando a funcionária pública Sandra Lúcia Barbosa. Esse é o meu assunto. O que eu estou falando sobre a funcionária pública Sandra Lúcia Barbosa? Ou Sandra Lúcia Bosa? Estou falando que ela recebeu alta da unidade intensiva do Hospital São Francisco em Mogi Guaçu. Tudo isso é comentário. Percebe que a frase pode ser curtinha, como essa aqui, ó, você desconfiou de mim, ou pode ser longa, mas ela sempre vai ter um assunto e um comentário, né? Olha, o assunto pode ter várias palavras, né? Ou pode ter uma palavra só, né? O comentário pode ter várias palavras, ou pode ter uma palavra só, né? Imagina que você faz uma frase, essa é a frase que todo o homem gostaria de ouvir quando pede uma menina em namoro. Eu aceito, né? Eu, assunto, aceito, comentário. Certo? Então, vamos parar por aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar lá no nosso WhatsApp uma lista de frases para vocês acharem o assunto e o comentário. Vocês podem tentar resolver o exercício encontrando o assunto e o comentário de todas as frases que eu vou passar, e aí você manda para mim a foto da sua lição e eu corrijo para você na próxima aula e a gente continua estudando como funciona a frase na língua portuguesa. Muito obrigado pela atenção, tenha um bom restante de dia, fique em paz, até a próxima aula.